Direito e futebol, vocês acham que são duas coisas que podem andar separadas? Cris Neiva Silveira, já passa a bola pra ti, Cris. Uma responsa, oi, gente, eu acho que não, hein? Não, Pode não. não, negativa, até porque tudo faz parte, gente, de um processo. Questão contratual, questão de rescisão, questão de tantas coisas que envolvem o direito, que a gente pode associar com o futebol, que o futebol e o direito, eles precisam estar associados, alinhados para o bom desenvolvimento de uma equipe. E esse vai ser o assunto. A turma do direito, olha, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu tô querendo seguir por essa área também. As mulheres que gostam dessa área do direito, olha, aumentem o som ainda, apertem o play, que o podcast de hoje está sensacional. E aí, Cris Neiva Silveira, mais um episódio, hein, Crisinha? Chegamos, Já e agora... tá geladinha, filha? Tá meio frio aqui, Tá né? frio? Vou reclamar ali com a produção. Produção, Eita, brincadeira. faça isso com a Giovana Borges, não, A senão vai ficar com bichinha. raiva de você. Vamos lá, né? Apresentar a nossa super convidada aqui, que tem muita coisa pra falar pra gente. Você gosta de direito, Cris? Você Assim, entende? Admiro, respeito, mas eu não entendo bolhufas, acho Nada. super complicado. Mas eu acho que é o desafio nosso aqui como repórter, como jornalista, tentar explicar um pouquinho para o público, né? E eu acho que a nossa convidada vai poder fazer isso muito melhor, porque é a área dela, né? É a área dela. Eu acho que todo jornalista deveria fazer pelo menos uma cadeira de direito Concordo. para trazer, né, esclarecimentos para a gente. São muitos termos técnicos que a gente às vezes fica meio perdido. Mas a Fabiola Guedes vai nos esclarecer. Ai, Fabiola! Tudo bom? Tá geladinha também, mas é de frio, né? Nervosismo de não, frio, né? é de frio. Advogada não pode ficar nervoso, não é isso, Fabiola? Tudo bem, Fabiola, se apresenta. Você é advogada da onde, para quem não te conhece, Fabiola? Oi, Denise. Oi, Cris. Primeiramente, gostaria de dizer que fiquei muito feliz com o convite, né? Eu sou uma fã da Gata Show. Coisa boa! Então, eu acompanho. É uma Gata Show também! Estamos juntos. Acompanho Aqui só ali tem gata, viu? via Instagram, via rede social. E eu até comentei com a Thaís, antes do programa, que tem gente assim que você não conhece pessoalmente, mas que a energia que a pessoa transparece Ai, ali, que cria bom. uma conexão que a gente acaba gostando, querendo estar perto, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de estar aqui, de receber esse convite. E gostaria, né, de realmente deixar esse agradecimento, porque é um espaço feito por mulheres, para falar sobre mulheres, né, em um ambiente que se torna realmente de extrema relevância. Fazer com que mulheres sejam vistas, né? A gente tem essa responsabilidade, né? De ceder espaço para que outras mulheres também possam aparecer. Então, graças a Deus que existe um programa como esse para fazer com que mais mulheres possam demonstrar o trabalho que é feito aí por trás das quatro linhas, que também é super importante. E a Fabiola é, hoje, né, gerente jurídica do Fortaleza Esporte Clube. E aí eu tô lá no clube há praticamente quase 8 anos. Bastante tempo, Já né? hein, Fabiola? Já tem uma caminhada e acabei acompanhando vários aspectos, né, bem importantes nessa estrutura de desenvolvimento do clube. E hoje eu tô lá à frente do departamento, juntamente com o doutor Germano, Germano Palácio, que é o diretor jurídico, né? O doutor Germano está no clube lá desde 2017. E a gente vem desenvolvendo em conjunto um trabalho bem legal. É um departamento pequeno, hoje somos 3. Eu perguntar, são quantas pessoas nessa 3 equipe? pessoas. Doutor Germano Palácio, gerente, Fabiola, doutor Germano, diretor jurídico, Fabiola, gerente, e doutora Jordana, advogada. Então, um departamento que hoje tem uma composição pequena para a dimensão que é o Fortaleza, para a quantidade de demanda que o departamento recebe. Hoje, toda a estrutura do Fortaleza é vinculada ao departamento jurídico. Olha. Fabiola, explica um pouco como é o trabalho de vocês lá. Porque a gente faz matéria, entrevista e tal, mas assim, para as pessoas entenderem como é que funciona o departamento jurídico de um clube de futebol. É rojão, viu, Cris? Eu imagino, hein? É rojão. Não é fácil, não é fácil. São muitas demandas, né? E, assim, praticamente todas as demandas, quando chegam para o jurídico, elas são demandas urgentes, né? Que a gente precisa ter uma atenção especial. E elas são das mais variadas possíveis. Desde a contratação de um atleta, desde a formação de um contrato de patrocínio com um parceiro, um contrato de licenciamento, as demandas do sócio-torcedor. Tudo vocês cuidam. Gente, é muita coisa. Até o sócio-torcedor também? Sócio-torcedor. Sócio-torcedor, você é associado ao clube através de um
Contrato. Ou seja, existe uma Existe. relação ali de consumo entre Fortaleza e o sócio-torcedor que a gente acaba tendo que atuar também nessa seara. Aí, assim, Fábio, você falou, Denise, que afeta essa área do criminal. E lá no clube a gente vê essa parte criminal? Vê também. Porque lá no licenciamento, por exemplo, muitas vezes existem situações que estão vinculadas à prática de crime. É um comerciante que está produzindo um produto que não foi autorizado pelo Fortaleza, né? É o uso indevido da marca. Então, tem uma vertente criminal envolvida também. Mas vocês dão conta, por exemplo, disso? Tem porque vocês são 3 pessoas, né? Dessa questão do licenciamento do produto. Vocês têm uma pessoa a mais que possa, uma equipe a mais que possa dar uma fiscalizada no geral? Sim. Existe, dentro da estrutura do clube, existe o departamento de licenciamento. Esse departamento é que faz contatos, parcerias, é a pessoa que vai chegar no comerciante daquele determinado produto e vai nos levar. A gente vai fechar com essa empresa, ele vai produzir esse produto, as condições vão ser dessa forma. Então, chega essas condições até o departamento jurídico para que a gente possa formatar toda a estrutura contratual e aí o comerciante está habilitado a, de fato, produzir o produto, vender um produto. Foi identificada rede social, a gente consegue identificar muita coisa através de rede social. Na rua, às vezes, aleatoriamente, eu tô passeando lá no shopping, esses dias até aconteceu, eu vi um produto lá, era um biscoito. Aí um biscoito, Fortaleza, aí eu tirei a foto, aí mandei pro licenciamento, eu disse, não, esse produto tá licenciado, esse não tá não. Então a gente começa a identificar algumas situações que precisam da nossa atuação. A gente sabe que não tem como combater, né, assim, de uma forma eficaz, tudo aquilo que a gente vê, mas na medida do possível a gente tenta, tá mandando uma notificação, você já faz o produto, então venha, né, venha se licenciar, venha fazer o produto da forma adequada, né, com uma parceria com o clube em que você vai ganhar com a divulgação da nossa marca e que nós vamos conseguir ter recursos também através dessas vendas, né? Então, é algo, assim, de conversa mesmo, que envolve várias pessoas aí nesse trabalho. E, assim, faz até com o intuito de diminuir um pouco a pirataria, né? Sim, acredito que diminuiu um pouco, de uns 5, 6 anos pra cá, diminuiu muito. Tanto é que a gente lançou aquele projeto, né, da camisa pop, que já era justamente nessa intenção de levar um produto com um preço mais acessível para que aquele consumidor que é torcedor, que quer adquirir o produto, mas que não pode arcar com um produto tão caro, ele também tivesse a oportunidade de fazer parte, né, tá ali. Então, a gente tem também produtos hoje que são vendidos, né, a um preço de custo bem mais acessível para possibilitar. E a gente tem a galera do Leão 100, por exemplo, né? O Leão 100, ele tem uma loja que vende produtos já nessa seara que possibilita um acesso mais fácil ao consumidor também. Tem que fazer o licenciamento, gente, para que as coisas seguirem de uma forma direitinha, não, Cris? De forma contratual correta. Mulher, eu tô aqui assustada, porque é muito muita trabalho, coisa, hein, assim, a Cris? gente imagina, o setor jurídico cuida de contrato, cuida disso, daquilo, mas é muita coisa para vocês darem conta, eu tô assustada. Quando se trata, assim, Fabíola, de modelo de contrato de jogador, ele é tipo um contrato trabalhista? Segue todos os parâmetros direitinho? Como é que você faz? Passa assim, por exemplo, vai contratar um jogador, vou escolher um jogador, X. E aí passa para o departamento jurídico para fazer todo o processo. Como é que é feito? Exatamente. A parte de contratação, ela vai estar ali sendo realizada através do departamento de futebol, aliado, claro, com a presidência do clube, né? E com os departamentos de desempenho, de análise, que vão ali a verificar qual seria o melhor atleta. Vamos contratar tal atleta. Então, a partir das negociações, vão ser compiladas aquelas informações para que o departamento de futebol encaminhe ao departamento jurídico. Então, ali nós vamos receber qual é o prazo do contrato desse atleta, quais são as condições financeiras, todas as peculiaridades que vão envolver aquela relação. Aí bota o empresário no meio também da jogada? Né? Para você ter noção, um atleta, ele pode ter aí, vamos listar aqui, contrato de trabalho, contrato de imagem, contrato CBF, contrato de comissão, que seria o empresário, um contrato de luvas, por exemplo. Um atleta poderia ter 5 contratos. Quantos atletas do Fortaleza? Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Você fica cansada só de ouvir, assim, porque e detalhe, a gente não pode pensar só em departamento de futebol
profissional. É isso que eu perguntar, existe a base o futebol também. amador e existe o futebol feminino. E existe também as demais modalidades as que nós outras. temos É. parceria. E essas modalidades, elas também são estruturadas através de um contrato específico. Não, Fora os não é funcionários, aleatório, né? não. E fora os Fora funcionários os do clube. funcionários. Que aí o departamento jurídico também está diretamente ligado ao departamento administrativo para que as admissões, para que as demissões possam ocorrer sempre da melhor forma. Graças a Deus a gente não tem muito problema com relação a isso, a gente é bem saneado nesse aspecto. Vocês sabem, foi extremamente noticiado que o Fortaleza, né, quitou todo o nosso passivo trabalhista, então hoje nós somos um clube extremamente saneado. Pra você ter noção, se eu não me engano, em 2022 a gente teve uma ação trabalhista apenas, e foi julgada improcedente. E em 2023 a gente teve uma outra, que a gente fez um acordo. Então, hoje a gente vive assim, uma situação bem mais confortável, né? Assim, até de se estabelecer uma relação de confiança. Muitas vezes tem atleta que chega para assinar contrato com a gente que ele não tem advogado. Realmente. É uma relação de confiança, realmente, de saber que a gente está ali fazendo o melhor, não só para o Fortaleza, mas para o atleta também. Porque para que o Fortaleza tenha sucesso, o sucesso do atleta ali atuando em favor do Fortaleza é que vai fazer com que o clube, né, ganhe, gere mais resultados e traga mais engajamento, inclusive da nossa torcida, porque a torcida quer ver aquele atleta dando resultado. Eu acho importante essa questão trabalhista, só voltando nesse assunto, Fabio, porque mostra como um trabalho é realizado de forma planejada e bem feita. Né? Como a seriedade de uma empresa, né? Uma seriedade de uma empresa, que você vê o reflexo. Olha, se eu tenho o quê? Uma ação trabalhista. Improcedente, inclusive. Então, se você vê como um planejamento está sendo realizado, isso é muito bacana de destacar, o trabalho de dentro, porque poucas pessoas sabem como é que funciona. Sabe o que a gente noticia? Algum caso extremo, algum caso específico, mas um trabalho geral? Quantos contratos a senhora tem em média, assim, no total ali? Quantos funcionários contando tudo, basicamente, assim, aproximadamente? Hoje eu acho que nós temos mais de 400 funcionários. Contando com comissão técnica, comissão técnica, tudo, atletas, base, feminino, Fora que existem as relações de pessoa jurídica, né? Também existem outros contratos que estarem envolvidos. São muitos contratos. Olha que eu cheguei em 2016 para cá, são inúmeros. Então, início de temporada, né? Começo de ano, meio de ano, é sempre aquela demanda maior. Assim. É uma relação complexa, é uma estrutura que realmente precisa ter muitos braços para que ela funcione da melhor forma possível. E, Fabíola, como é que tu chegou ao direito desportivo? Porque, assim, eu não acho... Assim, eu não sou da área, mas pelo que eu já acompanhei, assim, não é tão comum ver mulheres trabalhando no direito desportivo. Como é que foi essa chegada? Não é comum ver mulheres trabalhando, como, por exemplo, aqui na nossa realidade, no estado do Ceará, também não é comum ver tantos profissionais na área. Primeiro que na faculdade de Direito não se estuda Direito Desportivo, ou seja, você se forma um advogado, um bacharel em Direito sem ter tido acesso a essa matéria. Por exemplo, na faculdade eu já gostava muito da parte trabalhista, então para mim houve uma facilidade por conta daquele interesse já iniciado ali na faculdade. Eu cheguei no Fortaleza através do ex-presidente Jorge Mota, né? Super querido Jorge Mota, assim, acho que é um nome que a gente fala e que todo mundo gosta. Através do Jorge, eu cheguei como estagiária. Então, lá em 2016, eu ainda estava na graduação, eu era estagiária. Então, quando eu cheguei no Fortaleza, nem existia consolidadamente um departamento jurídico. O que nós tínhamos era o diretor jurídico na época, que era o Daniel Pessoa. E existia um escritório externo que era contratado para cuidar exclusivamente do trabalhista. Então, os contratos de futebol eram feitos pelo departamento de futebol. E os demais contratos que precisavam acontecer eram feitos ali pelo departamento administrativo. Então, ali já foi um momento que eu vi, gente, o que é que eu vim fazer aqui? Então, eu vi que precisava, né, ter um trabalho mais específico, mais atencioso, mais cuidadoso, porque eram muitas demandas que precisavam ser cuidadas. Inclusive porque o clube foi crescendo, né? Tu foi crescendo junto com o clube, né? Muito. E isso, inclusive, assim, é algo que me deixa muito feliz, porque a Fabíola que chegou em 2016 era uma menina. E à medida que o Fortaleza foi desenvolvendo, automaticamente a minha perspectiva profissional também foi se desenvolvendo. Então, preciso ser muito grata, porque tudo que eu aprendi, né, tudo que eu consegui construir nesse sentido, foi graças ao Fortaleza, né? É quem tem investido na minha formação e, por consequência, o trabalho se retribui, né, em favor do clube também. Mas tudo foi aprendido dentro do Fortaleza, porque fora
no direito, no mundo de direito, não é comum se estudar. Então, hoje eu também já estou como secretária-geral da Comissão de Direito Esportivo, acabo participando de eventos em faculdades para conversar sobre o tema. Uma porta que vai abrindo uma porta que vai se abrindo. E isso é, assim, é muito gratificante. Eu acho que a gente precisa ser grato em tudo na nossa vida. Principalmente naquelas pessoas que estão abrindo essas oportunidades, essas portas para nós. Que bacana. Olha, a gente fica feliz quando vê mulher à frente é muito legal desse trabalho. Abrir esse caminho, né? Porque é uma perspectiva que é muito pouco conhecida. Assim, a gente que trabalha com esporte, né? Como jornalista, a gente não vê muito, imagina as que estatísticas são poucas. Quando eu cheguei, por exemplo, nem tinha tanta mulher trabalhando já no clube, por exemplo. E hoje, eu acho que praticamente todos os setores do clube existem mulheres à frente. Seja na psicologia, no administrativo tem mulheres, financeiro tem mulher, marketing tem mulher. Praticamente todos os departamentos do clube já tem um viés aí feminino, né? Dando um charme, né? Uma coisa diferente. Sim. E todas capitaneadas, olha, todas seguindo ordens de Dona Toinha. Meu céu, trazer Toinha pra cá também, rapaz. Cadê Toinha? Um cheiro pra tu, viu, Toinha? A Thaís vai sair daqui com um monte de uma lista, assim, de pedido. Opa, fulano. Não, eu não tenho dúvidas de que ela Maria, porque, assim, a Toinha realmente é aquela pessoa abraço, Toinha. Que tá junto. Maravilhosa. Quando eu cheguei, né, se mulher, ela puxou logo a orelha. Assim, muito novinha. Vamos conversar. Ela faz tá ali sempre junto e questiona. E realmente, assim, todo mundo considera ela como uma mãe mesmo. É uma mãezona. São muitos anos de trabalho e de trabalho efetivo, tá? A Toinha realmente trabalha, ela tá ali no dia a dia do clube, isso faz uma diferença tremenda. Olha, ela fazia uma tapioca, na época antiga ainda da cantina, eu ia fazer a matéria, mas aproveitava 3 horas na hora do lanche. Pra não entregar. Olha, não era na hora do lanche, eu falava assim, Toinha, aquela tapiocazinha. Ia filar a boia, né? Eu deixava só o microfone ali pra dizer que a gata tava ali, não tinha coletiva ainda, né? Comia a tapioca voado, correndo e ia falar. Toma. Um beijo pra você, viu, Toinha? Gosto muito dela. E assim, Fabíola, muitos assuntos assim surgiram, e até uma forma que a gente trouxe à tona e foi divulgada, foi a última questão do Lucero, né? Não sei como é que, por exemplo, do transfer B, né? Que poderia, o Fortaleza já resolveu, já tá liberado nesse aspecto de jogar, né? Mas assim, como é que fica essa questão? Não sei se você pode falar sobre o assunto, ou como é que tá esse andamento dessa situação. Jornalista é curioso, né? Olha. Ô, bicho curioso. A gente pergunta, pelo menos. Eu sou curiosa. Eu não posso entrar em tantos detalhes, porque é um processo que ainda está tramitando, né? Esse processo ele ainda está correndo o seu fluxo normal. Então, a gente não pode entrar em detalhes por conta disso, né? Mas, assim, a questão do transfer é uma penalidade, né? Seria uma penalidade de o clube não poder contratar. Mas, no atual momento, essa condição, ela já foi revertida. O atleta está atuando em favor do clube, né? E até que venha uma decisão final, tudo permaneceria na formatação original, o clube podendo contratar e o atleta podendo atuar. Eu acredito que até o final do ano a gente consiga ter um desfecho aí desse caso. Para resolver, até porque tem atletas por empréstimo, né? E atletas que o Fortaleza deve ter interesse. Mas por empréstimo não se enquadraria nessa condição, né? Seria contratações, novas contratações. Mas, por exemplo, o Iago Pikachu, se Fortaleza quiser contratar... Ele volta, mas não passa para o transfer B. Não seria. O Carlos Alexandre, por exemplo, também na mesma situação. Porque, por exemplo, o contrato, ele já poderia prever essas condições. Se o contrato já prevê uma situação de compra, se o contrato já traz aquela previsão, a compra seria um contrato novo, né? Entendi. O atleta firmaria um novo contrato com Fortaleza, seria um novo registro, seria uma outra situação. É diferente do meu atleta, do Fortaleza, que está emprestado e um outro clube poderia retornar. É diferente, são duas situações distintas. Eu sei. Os atletas que estão emprestados pelo Fortaleza, por exemplo, o Bruno Melo, pode retornar tranquilo, não tem nenhum problema nessa questão. E assim, é um problema assim tão... Às vezes, acredito que dá uma dor de cabeça maior para o trabalho de vocês, o aspecto jurídico. Mas eu digo assim, a gente não entende muito, mas assim, de conversar, como é uma situação mais fácil de ser resolvida? Sei lá, chegar trazendo o Lucero novamente, conversar com o Colo-Colo, entrar num acordo entre eles para evitar que a situação se espalhe? Seria assim uma solução? O contexto não é bem esse, né, Denise? Porque, assim, acho que as especulações, elas, por vezes, elas acabam até dificultando o andamento, né, dos processos. Porque se especulam muitas coisas que, às vezes, não são verdade, né? Isso acaba trazendo um prejuízo. A melhor formatação jurídica vai ser
apresentada com o deslinde do processo. Isso é fato. Ali vai acontecer realmente uma decisão final e que a gente vai saber qual o fluxo a ser seguido. Mas hoje, para nós, realmente a gente precisa se resguardar nesse sentido de não trazer informações, que a gente pode acabar trazendo informação que seja prejudicial para o clube, que lá no decorrer do processo o deslinde nem seja dessa forma, né? As estratégias mesmo, elas precisam ser resguardadas. Em relação a contrato internacional, tem alguma diferença para contrato? O atleta internacional, tem alguma diferença de contrato? Assim, por exemplo, esses atletas que vêm de fora? Mais ou menos. O atleta que vem de fora, ele tem uma nacionalidade estrangeira, né? Então, consequentemente, quando ele chega no Brasil, ele também precisa seguir algumas condições da legislação brasileira. Esse atleta ele vai precisar ter um CPF, por exemplo, que é o que vai fazer, né, com que a gente consiga ter o registro desse atleta junto à CBF. Então, alguns procedimentos eles são um pouco diferentes, mas em tese o contrato ele segue o mesmo fluxo, por quê? Por mais que o atleta seja estrangeiro, ele está sendo contratado à luz da legislação brasileira. Então, o que vai se aplicar para aquele atleta mesmo estrangeiro também a legislação trabalhista brasileira voltada para o atleta de futebol. Hoje, né, a gente tem a nova Lei Geral do Esporte. Antes a gente aplicava a Lei Pelé. Então, é a mesma condição para todos os atletas, por mais que ele seja estrangeiro. Existem algumas peculiaridades, mas são mais relativas à negociação mesmo, né? A formatação que é feita. Porque ele é estrangeiro, o empresário é estrangeiro. É um pouco diferente, mas em tese seguiria o mesmo fluxo. Olha aí. Fabiola, ainda um pouco sobre essas questões, né? Não de contratos, mas um coletivo de pessoas LGBTs, elas fizeram uma denúncia contra cantos homofóbicos da torcida do Fortaleza no jogo contra o Coritiba. O clube ele já chegou a ser notificado sobre isso? Como é que está essa situação? O Fortaleza já foi informado, algo nesse sentido? E esse ponto aí, por exemplo, Cris, não é uma notificação, tá? Não tem um cunho punitivo, ele tem um cunho informativo, né? Para que o clube tome conhecimento. Eu acredito que vocês verificaram, né, que o nosso presidente, ele inclusive divulgou um vídeo, né? Óbvio que o clube jamais vai pactuar com uma conduta como essa. Porém, esse é um trabalho que muitas vezes exige muito esforço. É aquela história de social, todo dia, de formiguinha, um pouquinho, para que o torcedor, para que todos nós possamos absorver que não dá mais para que essa seja a nossa realidade. Não dá, né? Não tem por que estarmos em um estádio em que você está ali em um momento festivo, um momento comemorativo, famílias reunidas, um momento de lazer e você está praticando um possível crime ali. Então, assim, o clube realmente jamais vai pactuar com uma situação como essa. O nosso presidente já falou reiteradas vezes sobre isso e realmente a postura do Fortaleza vai chegar a informação até nós, receberemos ela sempre e daremos a ela o devido tratamento. Importantíssimo esse trabalho, meus amigos. Nós estamos conversando com a Fabiola Guedes aqui. Vocês ficaram sérias, viu, com esse tema. Não, mas ficamos sérias. Porque a gente também fala de muita coisa séria que é importante para o torcedor mas é importante ouvir, né? até a gente esclarecer e nos esclarecer também, sabe, Fabiola? Porque assim, às vezes a gente até faz divulga, e como essa parte jurídica, principalmente de contratos, que a gente divulga muito, direito, ela é muito técnica, né? E tem muitas informações. E às vezes a gente publica, né, e às vezes não é daquela forma que ou às vezes e tem uma coisinha a mais, uma situação a menos. E é bom você trazendo, claro que você não vai entrar em detalhes de contratos de jogadores, né? Mas assim, traz pelo menos um esclarecimento pra gente de como é que funciona todo esse processo, né? Como é que funciona. Essa coisa da informação, óbvio que ela é importante, né? O torcedor, ele quer ter acesso à informação. O trabalho de vocês de fato, levar a informação. Mas quando a gente fala de um contrato de um atleta, é como se a gente chegasse aqui, pegasse a folha de todo mundo e saísse mostrando, todo mundo aqui no sistema ganha isso. Não dá. Assim, quando eu falo do contrato de um atleta, não é só o atleta. Eu estou falando de uma família. É a exposição da realidade de uma família, não só daquele atleta, né? O contrato, óbvio, ele traz condições de confidencialidade. A gente não fala, não é porque não quer, não é simplesmente não querer. Existe uma obrigação contratual de não se revelar essas jurídica, informações. Né? Inclusive a própria lei. A Denise que está estudando, ela sabe. A Lei Geral de Proteção de Dados diz que nós não podemos estar divulgando informações, expondo informações de terceiro. Então, assim, o clube precisa realmente ter essa postura mais cautelosa
para não criar problemas. E assim, qual a vertente hoje do clube? É de desenvolvimento, é de uma empresa, é de estruturação. Então, se eu sempre estiver me remetendo àquela coisa da informação vazada, aquela informação incompleta, assim, será se eu vou estar nesse patamar? Será se eu vou estar realmente chegando na estrutura que eu preciso, né, chegar? Não é não querer, é realmente assim, é uma condição contratual. Todos os nossos contratos têm lá cláusula de confidencialidade, todos. De todos os atletas. Agora você pode nos explicar como é que funciona, o que é que tem nesses contratos? Por exemplo, você falou da questão da remuneração, Sim. que já é definida. Temos também o quê? Os objetivos do clube, Sim. os objetivos dos atletas. A questão das metas deve ter Sim. também, os objetivos, tudo vocês traçam nesse contrato. Sim. Junto com o atleta, se ele tiver advogado, com o advogado e com o empresário. Exatamente. E às vezes o empresário mero meio de campo, né? É difícil, é difícil. Mas, não assim, falando de nenhum empresário, mas boa parte dos empresários... Hoje nós conseguimos ter assim, um bom relacionamento com todos os nossos atletas e com todos os empresários. Eu acho que essa gestão do presidente Marcelo Paes abriu muitas portas para esse momento, né? Então, assim, quando você senta hoje para conversar com o empresário, é bem diferente de conversar lá em 2016, de conversar em 2017, porque ele sabe que os compromissos que estão sendo celebrados ali, eles estão sendo celebrados para serem honrados, né? Então, é uma forma de trabalho da gestão. Então, esse respaldo... É uma imagem que foi construída, né? É uma imagem que foi construída, assim, uma imagem real, tá, sim, Cris, sim, né? Não, é importante deixar claro que, assim, sim, gente, não é fachada. Não. Tá? É uma credibilidade. Inclusive, a gente falou disso Desculpa te interromper, Fabíola. A gente falou disso no último Fortaleza Cast com a Martinha Antero aqui, que é uma imagem de credibilidade que o Fortaleza construiu no mercado, né? Então, gente, não é... Não foi fácil, não é né? Foi fruto aí de muito trabalho. Então, todos esses contratos, eles existem negociações específicas. Cada atleta é um atleta. É isso que eu ia te perguntar. Não tem contrato igual. Pronto. Não tem. Era isso que eu queria saber. Não tem. Cada jogador tem um contrato específico. Mas quem determina essa diferenciação? É em conjunto? É em conjunto. É realmente uma negociação, né? Qual é a realidade daquele atleta, né? O que é que o clube espera para a atuação daquele atleta? Então, a partir de todas essas informações, é estabelecido o salário, qual o valor do salário, qual vai ser o valor da imagem desse atleta. Ele é um atleta que aparece muito. Ele é um atleta que tem mais visibilidade, né? Tudo isso interfere. O desempenho desse atleta vai ser medido de que forma? Atuação em uma quantidade X de jogos ou um resultado X. O clube se classificar para a semifinal. Vai ser uma condição assim ou vai ser quantidade de jogos? Eu pensei que o atleta uma condição negocial. Que fosse impor essas negociações. Imposição, Denise, não cabe mais, sabe? Eu acho que a nossa realidade hoje é realmente uma condição negocial mesmo, porque às vezes a gente fica naquela expectativa, atleta X vem pro Fortaleza, todo mundo fica assim, impossível. É porque hoje o Fortaleza é visto de uma outra forma. Todo mundo fica... Vai mesmo, impossível. É. Assim, é engraçado que quando tá tendo negociação, as pessoas perguntam pra gente, a gente também não sabe não, tá? A gente só sabe, só chega quando realmente o negócio tá todo construído, quando as informações estão consolidadas, quando há um pacto ali firmado. E isso é muito interessante. Muitas vezes, os atletas conseguem até chegar aqui, até antes mesmo de o contrato estar assinado. Chega, assina aqui com a gente, tudo direitinho. Aceita, confiança e pronto. Muita confiança. E agora, no final do ano, eu acredito que... Loucura. A gente falou aqui de alguns atletas que estão encerrando, né, o contrato, né, que são atletas de empréstimo, atletas que devem estar voltando, novos atletas devem estar chegando, né? Essa situação do transfer ban que tem que organizar também. Muita coisa, hein, Fabíola? Muita coisa. Final de ano, né, e aí essa janela de meio de ano sempre é um período de muito trabalho, assim, não tem hora não tem hora, e pela quantidade de contratos vocês veem que não dá para parar. E é interessante que no período de final de ano, quando eu tô contratando atleta, eu também tô estruturando... Quando eu tô contratando atleta... Eu achei poder aí, viu? Poder da mulher. É tão engraçado que às vezes eu tô no jogo, né, e eu fez um gol... Aí quando não faz, olha, porra, encerrar seu contrato agora! Faz um gol, né, aquele negócio bonito, eu fico pensando assim, gente, contrato. Foi eu que fiz o contrato. O contrato celebrado tem com a minha sucesso. Mãozinha também. Ei, tu devia pedir um caixazinho. Vou fazer um negocinho, né? Tantos gols, vamos fazer aqui, né, meu filho? Né? Desempenho pro jurídico também, né? O desempenho pro jurídico. Mas são muitos contratos. E à medida que tá contratando atleta, o nosso departamento comercial também está se estruturando em outros setores. É naquele momento que novos patrocínios são celebrados, novas relações comerciais também são celebradas. Então, há uma atenção
muito especial para outros setores também, né? Assim, as atrações não estão só no futebol. Para que tudo aquilo dê certo, para que as coisas fluam da melhor maneira possível, vários setores estão ali trabalhando em conjunto. Teve um caso também, Fabíola, que aconteceu. A gente fala muito de coisas, né, boas, celebradas, bacanas, mas tem as coisas ruins também que o clube até expõe e fala, né? Uma questão foi essas dos cantos homofóbicos, que o Marcelo Paes falou, explicou toda a situação. E teve também um caso em relação ao Sul-Americana. Foi questão de marca? De postagem, né? De postagem, não foi? Lá vai ela querendo informações. Olha. Aí também são... Sim, envolve o jurídico também. Envolve o jurídico porque ali a discussão relacionada a um regulamento. Se houve o descumprimento ou não de um regulamento. Então, não necessariamente a postura que o Fortaleza tem, aquilo que o Fortaleza entende, é o que o julgador vai entender. Sim. Como é qualquer justiça que a gente for atuar, né? É interpretação. Existem aí diversos viés. Mas ali foi relacionado a regulamento, né? Uma condição de regulamento. Desses anos que você... Quantos anos? Você tá no quase 8. Quase 8. Teve alguma situação, assim, difícil de lidar? Fabíola, acredito que muitas questões acontecem, mas assim, uma situação que você fez, puxa vida, meu Deus, eu cheguei assim, olhei para o contrato, seu jogador que estava dando trabalho, ou que tinha que rescindir contrato, e às vezes não sei se tem jogador que se recusa em relação a isso, que não quer, que discute, né, questão de valores, né, sempre porque... As discussões, elas são naturais. É um contrato. Contrato... Duas partes. Né? Existem duas partes, ou até 3 partes. Existe até mais. Então, assim, é necessário que haja uma discussão, por óbvio, para atender interesses, seja do Fortaleza, seja do atleta, seja do empresário, seja de um outro clube que também esteja envolvido naquela relação. Assim, já aconteceram várias situações ao longo desse tempo. Período de contratação sempre tem aquela dificuldade. Né? Sempre tem algum atleta que vai chegar, que vai dar mais um trabalho, seja porque está vindo de outra realidade, a questão do idioma acaba dificultando esse acesso mesmo. Às vezes você está ali com um empresário que não está entendendo bem. Hoje os nossos contratos, para facilitar, inclusive, a gente coloca tanto no português quanto no espanhol, para já trazer uma facilidade, né, nesse diálogo, nessa interpretação. Isso já acaba ajudando muito. Mas assim, esse tempo todo que eu estou no Fortaleza... Eu posso resumir assim como um período de muita tranquilidade, por mais que haja os dias conturbados, né, no dia a dia, mas sempre foi um período assim de muita tranquilidade. Eu sempre trabalhei buscando, né, os interesses do clube. É até engraçado que às vezes até já falaram pro presidente isso, né? Aquela sua advogada aí, porque a gente realmente está ali visando o melhor para o clube. Óbvio que a gente entende a situação, a gente não está para prejudicar ninguém. Claro, o contrato não tem nenhuma condição assim, que é para lhe prejudicar, Cris. Nenhuma. Tem a condição que é real conforme a previsão da lei. Apenas isso. Nada além disso. Nosso contrato não tem nenhuma entrelinha ali, nenhuma pegadinha, não. Então, eu sempre me senti muito confortável lá no departamento jurídico, até porque muitas das relações que a gente constrói é um empresário que trouxe um atleta que depois chega com outro atleta, né? A gente acaba tendo vários contatos com essas pessoas e cria uma proximidade. Esse empresário, ele já sabe que a gente faz um trabalho legal, ele já confia. Às vezes é um advogado que já atuou em outras oportunidades com o jurídico do clube, e ele também confia. Já então, conhece como é que funciona. Nossa, facilita muito o trabalho. Eu acho que tem advogado que diz assim, é lá de Fortaleza? Tá ok, tá beleza. Como também tem atleta que o próprio atleta senta lá, lê o seu contrato, a gente explica todas as condições e tá tudo certo. Então, assim, eu acho que essa minha trajetória no Fortaleza foi e é uma trajetória muito confortável, mas porque a gente busca ter essa posição realmente de transparecer confiança, de transparecer seriedade, às vezes por ser mulher, às vezes por ser mais jovem, muito, né? E isso conta muito, porque chega lá um empresário que é o empresário, né? E ele tu já ouviu alguma coisa nesse sentido? Assim, tu já sentiu algo nesse sentido? Veio um empresário tal, ou algum jogador, não sei. E que, assim, tu sentiu, ele não tá me respeitando, ou algo nesse sentido? Tu acredita? Acredito. Não. Acredito. Já houve situações com relação a isso, bem no começo, né? Assim, dentro da própria estrutura do clube. O que até, entendo eu que naquele momento era natural, porque era uma estranheza para eles. Sim. Ter uma mulher muito nova, né? À frente de um departamento que é muito importante, né? Que quer queira, quer não. Ali passam muitas informações. E é uma posição de poder estratégica, né? Então,
assim, era natural que houvesse essas três, mas nunca me senti desrespeitada, seja por qualquer empresário, seja por qualquer atleta, de maneira nenhuma. Sempre buscando ter essa postura. Mas eu acredito que aquilo que a gente transparece tem muito valor e conta muito nessa hora, né? A sua postura vai fazer com que aquela pessoa saiba, opa, eu posso ir até aqui. Né? Eu posso interagir até nessa circunstância, dessa forma. Então, sempre foi bem confortável. Uma situação assim hipotética, Fabíola, assim, se caso um atleta, um funcionário, enfim, no modo geral, não cumpre o que está determinado no contrato, você você tem esse poder de decisão de chegar e de comunicar, ou passa para o presidente, ou passa para o paz? Como é que você faz esse processo? O nosso presidente é um presidente muito próximo de todos os setores do clube. Não é um presidente inacessível. Eu acho isso muito engraçado. Às vezes, até quando a gente está fazendo algum contrato que envolva um outro clube, que eles têm alguma dificuldade, assim, é porque o presidente ainda vai ter que assinar. Como se fosse uma coisa assim muito distante. Muito longe. E não é no nosso caso, né? A nossa realidade é uma realidade de muita proximidade. Óbvio que não dá para estar levando para o presidente toda a demanda. Óbvio, tem coisa que não é necessário. E assim, ele contrata os profissionais que estão ali para que esses profissionais dentro dos seus setores resolvam os problemas. Uma situação como essa, um determinado funcionário teve um ato de infração lá dentro. O departamento administrativo, como toma conhecimento, ele provoca o departamento jurídico para que o departamento jurídico tome as medidas necessárias. Eu posso dar uma advertência naquele funcionário, aquele funcionário ele pode sofrer uma suspensão, vai depender do caso concreto, de se avaliar a dimensão do ato que aconteceu. Então, assim, óbvio que a Fabíola viu que aconteceu determinada coisa. É óbvio que eu posso chegar no departamento administrativo e trazer, olha, tem essa situação. E de forma conjunta vai ser resolvido. O que a gente busca hoje dentro do Fortaleza é esse relacionamento interpessoal entre os departamentos. Porque a partir do momento que esses departamentos eles conseguem se relacionar, os problemas eles são resolvidos mais facilmente, né? Comunicação. Objetivando, inclusive, redução de trabalho, porque a gente consegue se relacionar, consegue trabalhar de forma conjunta e os resultados eles são mais rápidos, eles são mais efetivos. Levando aos gestores, né, que estejam aí a um nível hierárquico, aquilo que realmente for pertinente, aquilo que realmente for cabível. Temos total acesso. Presidente, condição tal, tô tendo tal problema. Pode fazer assim, 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 sem problema nenhum. A gente tem fácil acesso. Isso é muito bom. Fabíola, voltando aqui um pouco saindo um pouco do trabalho, a tua relação com o futebol, ela começou só no direito esportivo ou teve alguma coisa antes? Eu já torcia Fortaleza, né? Então é importante, assim. Ela esclarecer, pois né? Por isso que eu perguntei, pra saber. Vou deixar claro. Já torcia Fortaleza, mas assim, quando eu cheguei em Fortaleza, eu tinha, 21, 22 anos. Era bem jovem. Sou do interior. Sou de Tauá. Você é da onde? Sou de Tauá. Qual é a realidade do interior? Dificilmente as pessoas do interior, há tempos atrás, tinham acesso ao desenvolvimento dos clubes do nosso estado. Quem morava no interior torcia? Flamengo. Corinthians, São Paulo. Porque era o que era televisionado, era o acesso que se tinha ali, né? Então, é bem diferente a realidade de quem vem do interior para quem é da capital. Meu marido, por exemplo, é da capital, desde criança. Torce Fortaleza desde criança. E ele tem ódio quando qualquer pessoa diz, torce por causa dela. Porque ela é advogada do clube, né? Então, isso é um problema. Mudou o rumo, né? Mas as realidades... Por minha causa mesmo, né? Tem que falar. Quem manda em casa sou eu. Inclusive, por exemplo, essa questão da informação é tão importante que às vezes ele mesmo fala assim, aconteceu tal coisa e você nem me falou. É porque não dá pra falar. Às vezes eu fico sabendo de uma contratação por ele. Porque lá nos grupos, né, chega alguma informação, ele me manda. Será que vai acontecer isso aí mesmo? Vai dizer que foi o Diário do Nordeste que divulgou. Ele deve ter muitos prints do Diário do Nordeste, viu, amiga? Enfim, são realidades, assim, de vivências diferentes, né? De quem vive aqui na capital tem uma percepção do futebol diferente. Mas a partir do momento que eu entrei ali no Fortaleza, você meio que tira a roupagem do torcedor. É diferente. É mais diferente. Racional, porque a postura tem que ser outra, né? Você passa a ser mais racional, por uma questão de trabalho, mas você também passa a conhecer as dificuldades. Você vê os bastidores. Então, aquilo que às vezes o torcedor que está na arquibancada acha que seria muito fácil, não é tão fácil. Tem um conjunto de outras coisas que precisam estar acontecendo de forma ordenada, organizada, para que o resultado ele aconteça da melhor forma possível. Então, a gente passa a ver as coisas por um outro lado. E automaticamente a gente também passa a valorizar mais.
Porque, assim, é inimaginável o que se acontece. Eu, uma jovem advogada, que jamais imaginava atuar no direito esportivo, vejo hoje que eu atuo em favor de um clube que joga uma competição internacional. Eu disse, poxa, onde eu cheguei? Qual a dimensão disso, né? Assim, é muito gratificante e é muito grandioso tudo que acontece. Esse departamento, ele também cuida, Fábio, fiz até algumas anotações aqui. Por exemplo, o julgamento de times por descumprimento de regras. Por exemplo, denúncia, doping, né? Tem também o escalar a parte de desportiva. Forma indevida, né? Vocês também fazem todo esse acompanhamento. Essa é a parte especificamente desportiva, relacionada à competição e aos regulamentos das competições. Hoje nós temos um advogado parceiro, que é o Dr. Sestaro, acredito que vocês conhecem, né? Que eles atuam em favor de nós em algumas dessas demandas, né? A gente compila essas informações que for viável, porque STJD, Rio de Janeiro, muitas vezes se torna, né, inviável ter esse acesso, e a gente tem uma parceria nesse sentido. Questão até das faltas cometidas de forma agressiva, expulsões, também tudo desportivo. Isso. Toda essa estrutura, tudo que acontece dentro do jogo e relativo ao jogo vai estar dentro do regulamento da competição, dentro da legislação específica a ser tratada em nível de tribunal desportivo. Não é justiça comum, não é justiça do trabalho, é uma outra seara da justiça. Inclusive... Mas que vocês tivessem acesso também. Não, nós temos acesso, só que nós temos uma parceria com esses advogados para atuar também, né, nessas demandas por uma questão logística. Essa estrutura da justiça desportiva, por exemplo, ela não está dentro da justiça comum, normal. Não está lá no Fórum Clóvis Bevilacqua, não está lá. É uma outra estrutura, uma estrutura específica e voltada especificamente para a resolução desses casos. Pronto, tu queria falar uma coisa, eu te atrapalhei, foi, Cris? Não, eu tô aqui, tô aqui absorvendo conhecimento. Fica mais fácil, pai. Estou aprendendo. Dando aula aqui pra gente. Tô tendo aula gratuita, gente, aqui, né? Pode vir mais Olha vezes. Quem fala, ela tá quase uma advogada. Não, venha forte não. E eu tô com medo, eu tô aqui Cris? só pra cá. Tô com medo. Olha, porque, quando eu sair daqui, tem uma vaguinha lá pra mim. Olha aí, eu tô vendo ela ficar na minha vaga. Já me emprego. Tem uma vaguinha lá de estagiária. Bora, partiu. Bora. Partiu por cima. Partiu por cima, pra tu ensinar um pouquinho. É assim, Fábio, há uma facilidade, algumas dúvidas que eu tenho também em relação, por exemplo, vou contratar o X, por exemplo, o contrato do fulano é até 2024. Sim. Ele cumpriu as metas, né? Tiveram os objetivos já tudo ok, tudo direitinho. E aí, essa renovação, há uma dificuldade da questão da renovação para a contratação, é mais fácil? Eu digo assim, não. Um exemplo, vou pegar aqui um exemplo. Thiago Galhardo renovou o contrato até 2024. Há uma facilidade durante esse processo contratual, por ser já um atleta, por já estar cumprindo as metas, por já estar tudo ok de forma como está no contrato, do que fazer a primeira contratação? Tudo isso vai envolver um novo contrato, tá? Esse contrato, ele tem uma continuidade. A renovação tem um novo contrato. Você não pode continuar com... Posso. O que a lei diz? A lei diz que eu posso contratar um atleta pelo prazo máximo de até 5 anos. Isso. Em um contrato. Então, eu posso fazer um contrato de 2 anos, renovar por mais 2 anos, renovar por mais 1 ano. Ok? Certo. Não tem problema nenhum. Passou esse prazo, eu vou fazer um novo contrato, do zero, um novo registro do zero. Então, quando eu vou renovar com um atleta desse, eu faço uma aditiva aos contratos dele para trazer as novas condições. Essas novas condições... As metas mudam, tudo pode muda. Pode mudar meta, pode mudar salário, pode mudar tempo, pode mudar. Todas essas condições são variáveis. Claro que o atleta estando mais próximo, ele já está na nossa realidade, isso se torna muito mais fácil. Mas Fortaleza hoje é uma grande vitrine. Né? Então, são muitos olhos aí atentos ao que os nossos atletas estão desempenhando, aos resultados que nós estamos conseguindo. E, automaticamente, existe o interesse, né, de outros clubes, de outras instituições em contar com esses atletas. Mas é uma questão negocial. Tudo negocial. Tudo negocial. Faça as coisas direitinho. Contrato, Denise, contrato. É como no direito. No direito tudo depende, né? O professor fala, tudo depende. Então, lá no jurídico, assim, é negocial. Essa condição é negocial. Eu tô tanta raiva. Isso. Depende. Depende. Nessa palavra depende me mata, que é mesmo que me matar. Pois né? Você não vai fugir dela, não. Sai costuma. Depende do quê, meu amigo? Não, depende. Né? Depende do quê? A gente já teve uma aula aqui breve, né? Sobre direito esportivo. Contratuais, né? Eu quero ouvir a Fabíola torcedora agora, como
Como é que tá o coração aí pro Fortaleza nessa temporada, esse já quase retinha final aí de Campeonato Brasileiro, E mais Sul-Americano, né? especificamente Sul-Americano, Eu acho né? que o coração tá voltado aí para um sonho, né? Quem sabe realizar aí um grande sonho, né? Eu acho que a nossa equipe vem desenvolvendo um trabalho muito estruturado, um trabalho muito sério, né? Conduzido por muitas mãos. E eu acho que o Fortaleza merece, né? Esse momento que o Fortaleza está vivenciando é fruto de um resultado, de um trabalho de muita seriedade e que, consequentemente, para nós, é de vibrar. Eu vou para todos os jogos eu vou, Acompanha tudo. todos os jogos eu vou para todos os jogos. Vou para as mais diversas arquibancadas, passeio em todo o estádio. Como meu marido precisa estar lá, automaticamente Ele eu também... trabalha também na área? Não, nada a ver. Não? Nada a ver, só é fanático. É. Então, todos os jogos eu estou lá. Acho até engraçado que quando ele me conhece, ele fala assim, tu vai pro jogo, tu vai de calça, de tênis, parece que tu vai pra uma festa, tu vai pro jogo. Aí eu disse assim, não, é porque eu posso encontrar algumas pessoas lá, né, que a gente precisaria. Aí um belo dia eu tava lá no jogo, né, de short, de chinela, eu vou descendo as escadas, aí um segurança olha pra mim e diz assim, ei, você é advogada do Fortaleza. Aí tu, não, que é isso? Ruas na cabeça aqui, filha, Fortaleza no jogo do bicho, meu filho. Aí nunca mais. Mas vivencio realmente essa realidade dos jogos de forma ativa. E assim, é uma energia surreal. Realmente torcer Fortaleza é bom demais. E desfrutar desse momento atual é melhor ainda. Nós passamos por diversas circunstâncias que eu tenho na bagagem, tanto profissional quanto também pessoal. Mas acho que nesse momento, assim, esse sonho de Sul-Americana seria, assim, realmente nos brindar, para dizer que um time do Nordeste pode sim ocupar um espaço, né, de visibilidade internacional. E esse trabalho que está sendo construído, ele precisa ser visto, ele precisa ser levado a outros gestores, a outros clubes, a outras instituições, para que vejam que é possível, né, sair de uma realidade ali difícil, de recurso precário, e chegar onde Fortaleza, né, está chegando, e com mérito, e com louvor. É muito bom se Fortaleza. Muito. A gente vê assim, no olhar a vibração. verdade. E assim, quando você trabalha com o que ama, eu acho que tudo flui, né, Fábio? Eu tava comentando aqui, o momento de dificuldade, contratos ruins, mas assim, tem uma forma de desenrolar dessa situação, porque você ama. Então você acredita naquilo. É você ver de uma forma diferente. Por exemplo, aqui, eu cheguei aqui e eu olhei assim, eu vejo na TV. Assim, é legal, né? A gente vê aquela coisa assim que a gente vê no dia a dia. É a mesma coisa lá no clube. Quando eu vejo, aquele é um atleta. Só que a gente tem essa possibilidade de ver quem muitos queriam ver ali no dia a dia, né? O que aquelas pessoas fazem. Existem pessoas ali para além daquela atuação em campo. Então é muito legal quando muitas vezes um atleta chega lá na nossa sala, no nosso departamento, para uma conversa aleatória. Às vezes até para uma conversa, até mesmo da vida pessoal deles, tá? Às vezes eles têm algum problema particular e eles querem uma opinião nossa, querem saber como era que poderiam resolver e eles sentem essa confiança. Isso é muito então, legal, assim, é muito legal, porque você cria um ambiente, assim, realmente agregador, familiar, de que não é um estranho. Você conhece fulaninha? Conheço fulaninha, é atleta lá do Fortaleza. E todo mundo fica aquela coisa assim, é muito legal. E sim, realmente é. Quando tiver novidade de contratação, fale pra gente. Não posso, é confidencial. Fala pra gente, é baixinho. Pouca gente vai estar escutando. Pouca gente, né? Pouca gente. A gente não pode ninguém. A Thaís tá com medo ali, viu? Ei, Tá com medo. Deixa eu passar aqui os nomes aqui de os Ela contratos. tá assim, ó. De os contratos que serão renovados. Diz só 2. Vai, só pra gente. A Giovana já tá mandando mensagens amorosas aqui. Pra encerrar, não é isso? Tempo, gente, porque a conversa é tão boa e a vontade que a gente tem aqui é de bater papo e de falar. E é muito bacana. A gente entende, eu entendo que é um trabalho sigiloso. Sim, muito. Contrato é algo sério, né? É algo sigiloso, é algo sério. A gente também não pode ficar aqui fazendo qualquer tipo de divulgação, né? A gente entende. Como a gente entende também que muitos detalhes eles precisam ser esclarecidos, até como você fala, nós somos a porta-voz para o torcedor, né? Então, assim, a gente passa aqui as coisas com muita credibilidade, com muito trabalho, com muita seriedade, sabe? Tudo é muito feito com muita seriedade.
verdade. Então, quando a gente convida, além por ser uma mulher à frente de um trabalho belíssimo, que eu acho assim, gosto muito do direito, acho bacana essa profissão. E quando está vinculada com futebol, eu acho que merece mais aplausos ainda, sabe, Fabíola? Não pela forma só, por ser mulher. Não tô falando do gênero, sabe? Eu tô falando de uma forma mesmo do trabalho bonito que o trabalho é. E falo isso de coração mesmo. É um trabalho bonito, é um trabalho responsável, é um trabalho que impõe respeito. Como se diz, olha, nunca fui desrespeitado no clube. Porque a gente escuta muita coisa. A gente trabalha aqui há tantos anos e, infelizmente, a gente escuta muita coisa. Situação. E é uma coisa muito séria, não estamos sabe? isentas, né? Não é porque não aconteceu que não pode acontecer. A gente precisa estar preparada para isso. Então, assim, é muito bacana trazer, né? Então, a gente entende que muita coisa, contratos principalmente, gente, é coisa sigilosa, mas a gente esclarecendo e trazendo todos os detalhes de como é que funciona, eu acho que é esclarecedor para todo mundo, né? Principalmente para o torcedor que nos acompanha. Então, próximo, quem vai renovar o contrato, fica à vontade. Para dizer só assim, como é que ele começa a letra dele, do nome dele? Tem que sortear. Tem que sortear. Ô, Fabíola, que prazer. A gente já está na reta final. Giovana Borges já está nos avisando aqui que temos que encerrar pelo nosso tempo. Lembrando que você escuta o nosso podcast na nossa plataforma digital. Temos no YouTube, da TV Diário. Teremos novidades em breve, hein, Cris? Não posso soltar agora sobre a divulgação. Olha aí, ó. Fala! Porque aqui também eu tenho um contrato sigiloso com o Sistema Verdes Mares. Mas você acompanha na TV Diário às 1h da tarde. Nós estamos aqui na TV a partir de 1h. E na Verdinha às 9 da manhã do domingo. Às 9 do domingo. Pois olha, muito bom falar contigo, viu, Fabíola? Te conhecer pessoalmente. Seja muito bem-vinda aqui ao Sistema Verdes Mares. Qualquer coisa, a porta aqui, ó, é sua, da casa. Eu que agradeço, Denise, Cris. Muito obrigada pelo espaço, realmente. Desejo que vocês possam alcançar também espaços maiores na profissão de vocês. Amém. Que aqui possam receber tantas outras mulheres que também possam agregar em conteúdo, em participação, na vivência de cada uma delas. Para mim foi extremamente enriquecedor, válido, assim, fiquei muito feliz mesmo, então eu deixo assim todo o meu agradecimento especial a vocês. Muito obrigada, a gente que agradece. Ótimo. Não, dona Cris? Foi ótimo, tô saindo aqui uma semi-advogada, mentira, gente, mas ali no trabalho que eles fazem, baita trabalho. Muito bacana, gente. Esse foi o Elas no Esporte, tá, meus amigos? Mais um episódio. Até o próximo, se Deus quiser.